Falei que a gente já ia direto para as notícias, porque tinha muito assunto para a gente tratar aqui hoje. Um deles é a troca no comando do Ministério das Minas e Energia. É a terceira mudança que seria decorrente do aumento do preço dos combustíveis. Então vamos ao vivo a Brasília com o Rodrigo Orengo, que está aqui hoje com a gente. É sempre um prazer ter você aqui, viu, Orengo? Boa tarde. Prazer todo meu. Vamos lá explicar para as pessoas, né? Terceira troca vinculada ao aumento dos combustíveis, mas troca presidente da Petrobras, troca de novo, agora troca ministro, mas os preços continuam subindo. E esse é o ponto, né, Adriana? Fábio, realmente, mudanças governamentais que não têm impacto na bomba. E o ministro, ele cai, por quê? Porque é uma pressão política enorme, ainda mais eleitoral neste ano, para que se dê respostas das autoridades públicas em relação a mais um aumento dos combustíveis. Então, a lógica dessas mudanças, ela segue o mesmo padrão da alteração, da mudança feita na Petrobras. Tivemos duas mudanças, já estamos no terceiro presidente da Petrobras, sem alteração, sem impacto na bomba. Agora temos a mudança do ministro de Minas e Energia, que era, inclusive, da primeira equipe do presidente Jair Bolsonaro. Bento Albuquerque, que ficou até agora, era um dos remanescentes. Mas a substituição dele, e a grande pergunta que todo mundo faz, vai ter impacto na bomba? A lógica é que não teremos resposta. Essa é uma reação política a uma demanda que é muito significativa e um assunto muito sensível, que é o preço do combustível, no momento de alta de inflação. Eu acabei de falar, Adriana, com o deputado Nereu Crispim, que ele é presidente daquela frente dos caminhoneiros no Congresso Nacional. E a avaliação que ele faz, ele é do PSD, lá do Rio Grande do Sul, que é um show do presidente tentando imputar a outros a responsabilidade que seria dele. Qual é a linha dele? O governo é acionista majoritário da Petrobras. Se tem realmente a intenção de mudar a política de preços, tem que defender isso publicamente e ir lá no Conselho da Petrobras. E há propostas aqui no Congresso Nacional que visam essa mudança, mas não há uma defesa do governo em relação a isso. Há um receio muito grande de que, mudando a PPI, que é esse programa de paridade internacional criado lá no governo Temer, o impacto no mercado possa ser muito grande. Há esse receio e ainda o trauma do governo Dilma, ainda do represamento do preço do combustível. Agora, na prática, Adriana, quais são as alternativas que o governo tem para tentar segurar o preço dos combustíveis? Uma é o fundo de compensação, que inclusive um projeto já foi apresentado no Congresso Nacional. Esse é um assunto que está na pauta. E o outro é o subsídio, a criação de um subsídio, que seria usar inclusive os dividendos, os lucros da Petrobras para tentar segurar o preço do combustível. São alternativas que são artificiais, mas o governo precisa defender. A terceira, que era aquela lógica de mexer no ICMS dos estados, isso não deu certo. O Congresso aprovou, não teve nenhum impacto na bomba, deram um drible os secretários de Economia na reunião do Conselho que reúne os secretários, não teve nenhum impacto na bomba. A promessa era reduzir 30 centavos no preço dos combustíveis na bomba, com essa proposta aprovada pelo Congresso Nacional, defendida pelo governo, e até agora nada. Então, solução para curto prazo não há nenhuma aqui em Brasília. Agora, Orengo, você toca num ponto muito importante, porque esse assunto, ele é usado politicamente nesse momento. É muito complexo falar desse assunto de forma muito resumida, mas só para que a gente pontue algumas coisas, você lembrou aí que essa mudança na forma de precificar, de botar preço no combustível no Brasil, mudou no governo Temer. Isso era final de 2016. A partir dali, a Petrobras passou a seguir o preço internacional, então influenciado pelo barril do petróleo e também pela cotação do dólar. O que a gente viu depois de 2016 e com a eleição do Bolsonaro e tudo que veio depois foi uma instabilidade política dentro do Brasil que provocou essa pressão sobre o dólar. Então, o dólar vem subindo no Brasil decorrente de instabilidade política, depois decorrente de pandemia, agora decorrente de uma guerra. E instabilidade política que continua. Então, tem uma pressão muito grande sobre o dólar. Subiu. O preço do petróleo, do barril do petróleo, subiu no mercado internacional com tudo que a gente está vivendo também. Pandemia e depois guerra. E aí, o que chama a atenção e fica muita gente perdida é o presidente Bolsonaro, nesse momento, ele faz o papel de vítima da Petrobras, porque ele busca um discurso político. O presidente não é vítima da Petrobras. Então, troca presidente, troca outro presidente, troca ministro. Não tem presidente vítima de Petrobras. Não adianta chorar dizendo que ele não pode fazer nada com a Petrobras. Precisa comandar esse governo, porque não vai mudar a política de paridade internacional? Não quer mudar? Porque isso tem uma consequência também. As ações da Petrobras iriam despencar, iria provocar uma crise no mercado financeiro, e quem recebe lucros e dividendos da Petrobras, além dos acionistas, é o acionista majoritário, o governo federal.
Quando a Petrobras lucra muito, uma boa parte do bolo vai para o cofre do governo federal, administrado por Jair Bolsonaro e pela equipe dele. Então não adianta fazer o discurso de vítima da Petrobras. Precisa tomar a decisão do que vai ser feito, como vai ser feito e direcionar. O discurso de vítima é fácil para qualquer um. Tomar a decisão, implementar e assumir as consequências é que é difícil. Essa é a questão. E tem um ponto aí, Adriana, que é fundamental, né? Você tocou na questão que é um problema complexo e não há solução fácil para isso. Qualquer alternativa traz consequências. Mexer, por exemplo, nessa política de preços de paridade, ela traria um impacto muito grande, inclusive, no mercado, com elevação de dólar, impacto na inflação, mas não mexer também tem impacto na inflação, porque a gente está vendo uma subida, um reajuste atrás do outro. Há saídas que são discutidas, sim. Subsídio, fundo de compensação, mas para isso o governo precisa defender isso, inclusive no Congresso Nacional, com propostas que já foram apresentadas, no Conselho da Petrobras, se quiser mudar o programa de paridade, e ainda liberar subsídio, política econômica, se realmente acreditar que essa é a saída. Ficar reclamando publicamente não resolve também o problema, mas a mudança no Ministério é claramente uma resposta política a uma base que é muito sensível do governo, que é a base dos caminhoneiros, que está insatisfeita, inclusive com manifestações já, e se procura uma solução aí para esse problema aqui em Brasília. É isso, Orengo. Não tem solução fácil. Qualquer decisão que for tomada vai ter efeito. Agora, é preciso ser claro, né? Não jogar para a plateia e fazer o discurso da vítima, porque daí a gente vai ficar 5 meses nesse troca-troca de comando para não mudar nada ou para pelo menos não ser claro. Se não dá para mudar, explicar por quê. Porque a população acha que é só chegar lá e falar, não, a partir de hoje a Petrobras não vai seguir mais o dólar e não vai seguir mais o barril do petróleo. E isso também tem uma consequência muito grave, inclusive para o caixa do governo federal, que vai deixar de ter o dinheiro da Petrobras entrando como está entrando. Então, assim, é um jogar para a plateia que não tira a gente do lugar, que não leva a gente para lugar nenhum. É só um uso para ter discurso político pelos próximos 5 meses. É isso, Orengo. Obrigada demais. Sempre muito bom ter você aqui, viu? Sempre prazer. Um grande abraço. Até mais. Grande abraço.